A segunda decepção é a seguinte: a prioridade absoluta das políticas de estabilização monetária e as cortes do estado de bem-estar. A Europa é um continente, Europa continental, mais do que a Europa insular. Europa insular, isso é a Grã-Bretanha. Mas a Europa continente tem uma longa tradição do estado de bem-estar e o desmantelamento do estado de bem-estar que acontece em todos os países europeus também é uma causa das novas decepções. Terceiro ponto, a ampliação e extensão da Europa através o alargamento nas últimas décadas até uma cifra de 25 membros da União Europeia. Isso também é um pouco de criar medo para muita gente. E, ultimamente, também a incapacidade das elites políticas de organizar a integração num modo convincente para a população nos países europeus. Então, o fracasso tem a decepção tem muitas raízes, muitas causas, por isso tem de considerar o que fazer. Antes de falar sobre isso, é necessário de lembrar que a Europa e a integração da Europa acontece num mundo contraditório. Foi o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Rumsfeld, que chamou os aliados dos Estados Unidos na guerra contra o Iraque, os países do Novo Europa e os outros que não apoiaram os Estados Unidos nessa guerra agressiva contra o Iraque. Estes países o Rumsfeld chamou o velho Europa. É verdade, tem uma brecha, uma ruptura entre os países europeus vis-à-vis a política externa, vis-à-vis o estado de bem-estar, por causa de tradições diferentes e por causa de alianças que não somente são alianças dentro do continente europeu, mas também com os Estados Unidos. Os poloneses compram os aviões americanos e não os aviões europeus por demonstrar claramente o nosso aliado natural não é um país europeu. Temos muitas experiências feias com estes europeus, com a Rússia ao lado oeste, com a Alemanha ao lado limites oeste, e por isso os americanos são os nossos aliados naturais, e por isso temos muitas ligações com os americanos e não com os europeus, embora nós somos membros da comunidade da União Europeia. Uma contradição que se pode compreender por causa da história especial, mas uma história que faz muito fastídio, muitas dificuldades para o processo da integração europeia. Então tem de perguntar-se por que precisamos de uma Constituição europeia. Por que não um contrato entre os membros da União Europeia?
Ou por que não isto o que nós já temos dos anos 80, do 1986, uma Single European Act, ato singular europeu, né? Em inglês, todo mundo entende. Tem conotações em inglês que não se tem em português. Ato único europeu. Ato único europeu. Por que não um ato único europeu de novo do século XXI? Por que uma Constituição? Essa é uma pergunta que não se pode responder facilmente, e muita gente crê que um ato único europeu talvez seria muito mais fácil e adaptado à situação do continente. A Constituição foi planejada como o apogeu da integração, depois da criação de uma. Isso foi o primeiro passo já completado ao fim dos anos 60 do século passado, a União Aduaneira, depois um mercado comum e um mercado de capitais comuns ao início dos anos 90, e depois a União Monetária com uma moeda, com um dinheiro só. Isso é uma integração econômica que se tem de coronar, se poderia dizer, com uma união política. E uma união política necessita de uma Constituição. Isso é a primeira causa para montar esse projeto de Constituição europeia. Mas tem de perguntar-se por que na Constituição o que se vai refletir. Tem de perguntar-se o que é integração. Não é tão simples como se sente integração. Tem ao menos dois aspectos ou dimensões contraditórias da integração. Por um lado, isso é a primeira dimensão contraditória, temos a diferença, a contradição entre integração como alargamento e, outro lado, aprofundamento. Essas duas dimensões são sempre presentes e tem de combiná-los. E como se faz? A segunda dimensão é mais complicada ainda. Isto é a dimensão, a contradição entre integração negativa e integração positiva. Negativa significa integração dos mercados através de uma política de liberalização, de desregulamentação, de privatização, e uma integração que se poderia chamar também de facto integração. E outra integração positiva é uma integração de regulamentação, novas regras, até uma nova Constituição. Uma integração positiva, uma integração não de facto, mas de jure, e ainda mais uma integração não somente política, mas também social.